Muito bem, queridos, Deus nos trouxe aqui nessa manhã, você crê nisso? Que Deus te trouxe aqui nessa manhã para recebermos algo da parte dele, uma renovação ou talvez aí uma rememoração de um tema que nós estamos ministrando. Quanto tempo de ministério nós temos, pastor Alexandre? 24 anos? 24 anos de ministério. E esse tema, desde então, há 24 anos, tem sido o quê? Ministrado. E aí a pergunta é, pastor Josué, mas de novo, por quê? Porque é um dos meus temas prediletos. Também, é claro, mas é um tema extremamente necessário e crucial para o nosso entendimento e para o desenvolvimento da fé cristã. A mensagem de hoje, parte dela, nasceu da inspiração de um contato, de certo modo, com um vizinho meu de 5 anos de idade. Depois eu vou voltar nesse ponto, ainda nessa primeira parte, na primeira etapa da ministração, mas nasceu do contato, pelo menos de uma história, com um vizinho meu que tem 5 anos de idade. E aí eu aprendi mais uma grande lição da parte de Deus, o quanto que Deus, Ele utiliza meios, Ele utiliza formas inusitadas para nos chamar a atenção, inusitadas para nos inspirar, formas inusitadas para falar profundamente aos nossos corações, mas eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco. Agora é interessante a gente pensar no tema dessa mensagem, nessa expressão, Jesus Cristo, nosso irmão. Essa é uma frase, essa é uma declaração, de certo modo, polarizante. E eu explico por que é uma frase, uma declaração polarizante. Porque para alguns que escutam, ou de repente, dependendo do ambiente onde escutam, ou da percepção, do entendimento que essas pessoas têm do que está sendo declarado, do que está sendo dito, é uma frase, é uma declaração acolhedora. Sim ou não? Gente, param e pensa comigo um instante. Quando você escuta, quando você repete, quando você de fato pensa nessa realidade espiritual dessa declaração, Jesus Cristo, nosso irmão. Para alguns é uma frase o quê? É um abraço. Sim ou não? É uma frase de acolhimento. É uma frase de que mais? Me ajudem. De esperança. Do que mais? De intimidade. Perfeita palavra. É uma frase, uma declaração de intimidade, de fé, de família, de união, de pertencimento, de estar junto. Tudo isso e muitas outras coisas. Quando eu olho de repente para o Alexandre, que está aqui na minha frente, e digo assim: Alexandre, você é meu irmão. Sabe por que, Alexandre, você é meu irmão? Não é apenas porque eu gosto de você, porque existe certo companheirismo humano ou camaradagem. Isso é possível numa relação humana, sim ou não, pessoal? Mas, Alexandre, você é meu irmão porque Jesus Cristo é o nosso irmão. Jesus Cristo é o elo. Quem está entendendo? Diga amém. Jesus Cristo é a ponte. Quem está entendendo? Diga amém. Jesus Cristo é, então, esse elemento unificador, abençoador. É Ele que traz essa fraternidade, essa irmandade entre nós. Quando eu olho para o Alexandre e digo: Alexandre, meu irmão, eu sei que do ponto de vista sanguíneo não existe essa irmandade, essa fraternidade do ponto de vista do sangue, da origem familiar, mas isso não nos interessa, isso não é o mais importante. Quando eu digo para o Pedro, Pedro, meu irmão, Marcinho, meu irmão, Loura, minha irmã, nós precisamos evocar esse entendimento de que Jesus
faz de todos nós irmãos. Diga amém, graças a Deus. Mas eu dizia para vocês que essa é uma frase, por um lado, acolhedora, é uma declaração acolhedora, mas por outro lado, dependendo de onde essa frase é proferida, dependendo do coração que escuta essa frase, há uma polarização. Não, você, meu irmão, não. Por que você acha que você é meu irmão? Você não anda comigo, você não veste o que eu visto, você não come o que eu como, você não bebe o que eu bebo, você nem congrega onde eu congrego. Oi? Você não crê no que eu creio. Você se percebe que isso não tem fim? Não tem fim? Então essa polarização, e infelizmente, eu digo nesse tom mesmo, infelizmente, nós temos aí muitas benesses da cultura ocidental, do berço grego, do berço latino. O nosso mundo é um mundo ocidental, é um mundo de cultura grega, é um mundo de cultura latina, e nós temos muitos benefícios, muitas benesses, mas existem também algumas questões, alguns legados que nos fazem mal. E um deles é esse espírito da não contradição, da categorização, da hierarquia e da rigidez. Ou seja, eu sou irmão apenas daqueles que falam como eu falo, daqueles que pensam como eu penso, daqueles que têm o mesmo Deus que eu tenho. E isto não é verdade, ou pelo menos não pode ser verdade. Na nossa experiência com o próximo e na nossa experiência com Cristo e com a própria igreja. Eu sei, bem da verdade, que existem algumas nomenclaturas, existem algumas categorizações que elas são necessárias, porque elas trazem até mesmo uma ideia identitária, uma ideia de pertencimento de núcleos ou de grupos que nos importam e nos interessam. Se não me falha a memória, acho que foi na semana passada mesmo, que o pastor Alexandre, ele disse algo em tom de brincadeira, mas algo muito sério e algo que a gente precisa considerar. Você me corrija se eu estiver errado na sua frase, Alexandre. Você falou assim, existem panelinhas na igreja. Você falou sobre isso? Existem panelinhas na igreja, e a gente às vezes se assusta com uma frase como essa. E aí vem a explicação, mas as panelinhas não são um problema, desde que você entenda de que tipo de panelinha é essa. É uma panelinha de quê? De afinidade? É uma panelinha, então, digamos, de aproximação, daqueles que se visitam um pouco mais, daqueles que conversam um pouco mais. Não existe um problema aí de aproximação, de acolhimento, de pertencimento, mas se a panelinha do Pedro... Na panelinha do Pedro não cabe o Alexandre, se na panelinha do Alexandre não cabe o Pedro, e assim por diante, nós estamos estabelecendo uma exclusão, nós estamos estabelecendo muitas formas de partidarismo, e aí está estabelecido o problema. Existem nomenclaturas que são importantes, existem rótulos que são necessários. Quando eu digo para vocês, eu sou brasileiro, faz sentido o rótulo que eu estou estabelecendo para mim mesmo? Faz sentido, pessoal? Eu sou brasileiro, significa que eu não sou o quê? Uma série de outras coisas, de outras nacionalidades. Istvan Yankee, você é brasileiro também, é o mais brasileiro dos brasileiros que eu conheço, é o Istvan Yankee. Mas olha só, não, Alexandre discorda disso. Esse sotaque do Istvan não engana ninguém. Olha, a gente aceita ele. Sabe por quê, Istvan? Gente, para quem não sabe, o brasileiro Istvan é húngaro, não é isso? Ele é húngaro. É um brasileiro húngaro, escutaram? Mas ele é húngaro, brasileiro, húngaro. Mas o que é que faz do Istvan, digamos, não um brasileiro, mas um irmão nosso? Ou se é brasileiro, amém, mas o que é que faz dele um irmão nosso? O que é? É Cristo.
Grita mais alto aí, Vera, que eu estou sem voz. É Cristo. É Cristo que faz do Istvan, ou de qualquer pessoa, um irmão nosso. Mas vocês percebem que, de certo modo, é muito fácil a gente falar que o Istvan é irmão nosso? Que o fulano que está ao nosso lado é irmão nosso? Porque a gente convive, a gente vai estar no acampamento junto, a gente vai jogar sinuca junto. Né, Istvan? Vai, né? Talvez. Vai jogar bola junto? Talvez. A gente vai almoçar junto. Vamos fazer uma série de coisas que nós temos o quê? Afinidade. Mas olha só, Cristo nos convidou para nós enxergarmos muito além das afinidades. Cristo nos chamou, nos convidou, nos convocou para nós enxergarmos e para nós procedermos e para nós vivermos muito além das nacionalidades, das religiosidades, da cor da pele, de uma série de coisas. Porque quando eu falo que eu sou cristão, vocês me reconhecem como cristão, de repente por um rótulo, e não está errado eu dizer para vocês que eu sou cristão. Mas olha uma coisa estranha que eu vou propor para vocês pensarem. Eu sou cristão, umbandista, espírita, kardecista, muçulmano, budista. Fez algum sentido? Por que não fez sentido? Porque misturou tudo. Então, alguns rótulos são importantes e necessários? Sim. Mas qual é a importância de tudo aquilo que eu estou dizendo para vocês agora? Nesse início, nenhum rótulo deve nos amarrar, nenhum rótulo deve nos encaixotar, nenhum rótulo deve nos separar da nossa fraternidade, da nossa irmandade, que não pode ser categorizada, que não pode ser rígida, que não pode ser excludente e ser exclusiva. Nós precisamos entender que quando dizemos Jesus Cristo, nosso irmão, isso não é uma fala sem sentido, isso não é uma fala vazia, mas é uma fala que nos convida a considerar, a refletir e a pensar que todos nós somos irmãos uns dos outros em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é divino, isso é grande, isso é extraordinário, isso é belíssimo, mas para que nós possamos viver essa grandeza, isso que é tão divino, precisamos ser simples de coração, precisamos ser singelos de coração, precisamos olhar para as pessoas que estão entre nós, ao nosso lado e conosco, de fato, com a simplicidade que uma criança tem. Diga para mim, crianças são seres simples no modo de pensar o mundo? Crianças são seres simples no modo de tratar geralmente com o mundo? Criança, eu sei que existem exceções, tá? Mas principalmente as menores, 2 anos, 3 anos, 4 anos, uma criança rica e uma criança pobre, elas geralmente brincam ali. E por que elas brincam? Porque a criança rica, ela chega para a criança pobre, financeiramente estou falando, tá, pessoal? Ela chega, a criança rica, ali com 3 aninhos, 4 aninhos, e aí fala assim, eu não vou brincar com você porque eu sou rica. É isso. Qual é o interesse dela? É a brincadeira, é o coleguismo, é estar junto. E nós temos essa visão, nós temos essa percepção, nós temos essa singeleza de coração, essa simplicidade de olhar como o próprio Cristo falou, que nós temos que ter corações e temos que ter uma visão tal como das crianças, porque delas é o reino dos céus. E aí entra a história que eu disse para vocês que eu contaria, que essa mensagem em parte foi inspirada pelo contato que eu tive com um vizinho, ou com uma história de um vizinho que eu tenho de 5 anos de idade, vizinho de corredor. Eu moro em prédio, moro em apartamento, vizinho de corredor. E a mãe dessa criança de 5 anos trabalha na mesma escola que eu trabalho também. E o nome dessa criança é Augusto. Eu perguntei, como é que está o Augusto?
Ela disse para mim, o Augusto, um dia desses, falou assim para mim e para o pai: olha só, mamãe e papai, eu queria que o meu irmão viesse morar aqui em casa com a gente. Augusto, o seu irmão, e eles têm filho único. Quem é seu irmão? O Natan, porque o Natan é meu irmão. Eu queria que Natan, que é meu irmão, viesse morar aqui em casa com a gente. Aquela criança estava preocupada com laços sanguíneos, estava preocupada se quem tinha mais brinquedo ou menos brinquedo, quem tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Essa criança estava preocupada com o quê? Com o amor, com a relação, com o bem-querer, com o afeto, com a intimidade. Eu achei isso extraordinário. E numa outra situação eu perguntei: e como é que vai o Augusto, o irmãozinho do Natan, filho de outra mãe e filho de outro pai? Eu brinquei com ela. Ela disse para mim assim: Augusto, no último final de semana, estava rezando conosco. Então vocês sabem, imaginam de onde eles são, né? Estava rezando conosco. E no momento da reza dele, ele estava pedindo para que o irmãozinho dele viesse morar aqui em casa. E aí eu perguntei: mas por que, Augusto? É porque nós somos uma só família, mamãe. Vocês percebem essa grandeza? Nós somos uma só família. Ele é meu irmãozinho. Eles brincam juntos, eles convivem em algum tempo, ok. E eu parei para pensar sobre isso. E eu confesso a vocês, posso ser honesto com vocês? Sem escandalizar você, Henrique? Posso? Você não vai sair batendo a cabeça aí na parede, não? Tem certeza? Mas é porque eu sou um dos pastores daqui da igreja, uma das autoridades daqui da igreja. Eu refleti sobre essa fala e eu entendi que eu não tenho ainda essa simplicidade dessa criança. Eu não tenho esse coração dessa criança. Eu não tenho ainda a visão necessária dessa criança. Mas isso não fez com que eu ficasse desesperado, nem frustrado, nem decepcionado. Mas isso me fez orar, isso me fez estar hoje de manhã diante de vocês para falar que existe esperança para mim, para falar que existe esperança para nós, para falar que existe esperança para o nosso coração, que precisa se tornar como o coração de uma criança. Existe esperança para nós. Amém, queridos? E eu sei que quando a gente fala de relações humanas, ou de lares, ou de relações fraternas, existem muitos modelos aí por fora, sim ou não? Existem muitos modelos de casa, existem muitos modelos de família e de irmãos. Posso apresentar para vocês aí pelo menos um ou dois modelos, e vocês vão me dizer se esses modelos de fato existem, tá? Não é terapia de grupo e também não é aula de sociologia, mas vocês vão me ajudar para dizer se esses modelos existem. Existem casas, é uma pergunta, existem modelos em que irmãos de sangue, filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, que sabem que há irmãos ali, uma família de repente aí de 3, 4 irmãos, aí um irmão olha para os demais, para os 3 irmãos, ele sabe que aqueles outros 3 são o que dele? Ele sabe que aqueles 3 irmãos são o que dele? São o que? Irmãos, ele sabe, mas, preste atenção nisso, ele não reconhece. Ele sabe, mas ele não reconhece. Pastor, mas é uma coisa só. Não é uma coisa só. Saber é diferente de reconhecer. Saber é diferente de reconhecer. E eu pergunto a vocês, queridos, esse modelo de família existe no mundo? Existe no mundo? De irmãos, é o que mais tem, Alexandre? Olha, Alexandre, não, deve ser uma meia dúzia de famílias assim, Alexandre. Não? É a maioria. Isso nos choca, mas isso é verdade.
Existem famílias que olham e sabem que o outro é irmão, mas não reconhecem a irmandade, não reconhecem a fraternidade. E a pergunta é: eu não quero que você responda para mim, você não precisa responder para mim. Como é que você vê essa questão na igreja? Como é que você vê essa questão fora da igreja? Como é que você vê essa questão com quem está perto de você? Você sabe, tecnicamente falando, você sabe, teologicamente falando, você sabe pelo conjunto de versículos que você já decorou, e eu sei que você decorou muitos versículos, mas você reconhece, não responda para mim. Existe um outro modelo de família em que um irmão não sabe que o outro é irmão dele, porque ele não sabe que ambos são filhos do mesmo pai. Pessoal, presta atenção aqui, esse modelo existe aí fora? Existe? E aí, as explicações são várias, não vamos entrar aqui nos detalhes, né? O que o pai fez, deixou de fazer, mas enfim, esse modelo existe, de que a pessoa não sabe que o outro é irmão, porque não sabe que os dois são filhos de quem? Do mesmo pai. Agora eu pergunto para vocês, esse modelo existe na igreja também? Existe? Eu acho que esse existe mais do que o primeiro modelo que eu contei para vocês. Esse existe muito mais, o desdém. Por quê? Porque eu não reconheço, é uma coisa, mas eu nem sei da sua existência, Alexandre. Você passa por mim desapercebido, de largo passarei por ti. Viu? Se estiveres aí abandonado, à beira do caminho passarei de largo. E hás de permanecer moribundo, jazendo. Esse modelo existe na igreja. Infelizmente existe. Pastor, mas não existe aqui. Glória a Deus, diga glória a Deus. Esse modelo não existe aqui. Mas pense na sua vida, pense em você. Mas tem um outro modelo, queridos, que eu quero apresentar, e esse modelo eu gosto, esse modelo me atrai. Esse modelo, ele é um modelo que traz para nós aquela doçura que eu falei para vocês do início da mensagem, que traz intimidade, que traz o que? Acolhimento, que traz pertencimento, que traz aproximação, que traz bênção, que traz deleite. Esse modelo deve ser o modelo escolhido por nós. Existe um outro modelo, eu vou agora comparar esse modelo depois com aquilo que Cristo nos fala. Há um modelo no mundo, ele é raro, ele é muito raro. Hoje em dia mais raro ainda, mas ele existe. Em que numa família, preste atenção, quem tem famílias grandes aí com muitos irmãos? Deixa eu ver. Marcinho, quantos irmãos? Só 6. Só 6, é. Quem é o mais velho? Rosângela. Quem mais tem família grande aí? Quantos? Quantos? 10. Eu vou tomar sua família como exemplo, pode ser? Vou tomar a família da irmã. Pronto, quem é o mais velho? Urias, pronto, Urias. Vamos tomar essa família do Urias, o irmão mais velho. E há esse modelo em que os demais irmãos, aí vem o quê? Tem o Urias, aí vem o segundo, que é um terceiro, quarto, eu não vou repetir o nome, mas vai chegando. Os 10 irmãos olham para o Urias, que é... Quem é Urias, irmãos, aqui nessa família? É o mais velho. O Urias é o primogênito. E vamos colocar aqui, vamos dar uma lustrada nessa família, viu? Você recebe aí na bênção de Deus. E todo mundo olha para o Urias, e o Urias, como irmão mais velho, ele é um modelo para os irmãos mais novos. O Urias, como irmão mais velho, ele é aquele que é uma coluna, é aquele que está ali para dar o ombro, para dar o colo, para dar um bom conselho. As famílias mais antigas, algumas das famílias mais antigas, preservaram esse modelo.
preservaram esse modelo. Diz que hoje é muito, muito raro. Mas esse modelo já existiu, de que o irmão mais velho, ele era imitado. O irmão mais velho era escutado. O irmão mais velho era aquele que estava ali, às vezes, até mesmo para decidir, na ausência do pai e na ausência da mãe, muitas questões importantes da família ou para a família entre os irmãos. Esse modelo existe? Ou já existiu no passado? Sim. E se eu disser para vocês que esse é o modelo de Cristo? E se eu disser para vocês que esse é o modelo ideal de Cristo, da palavra, do Evangelho e do Espírito Santo, e nós precisamos imitar esse modelo, nós precisamos reproduzir esse modelo. Vocês me dizem o quê? Sim ou não? Amém. Esse é o nosso modelo. Graças a Deus, porque se eu digo, de repente, que o modelo humano deve ser imitado, esse último que eu falei, nós teríamos aí inúmeros problemas. Ainda que seja um modelo razoavelmente bom, mas o irmão mais velho nem sempre dará um bom conselho, sim ou não? O irmão mais velho nem sempre será de fato essa representação fidedigna da autoridade. O exemplo de postura, de caráter, de viver a vida, sabe, com sabedoria, nem sempre isso acontecerá nesse exemplo de uma relação hipotética humana. Mas glória a Deus por Cristo, Jesus Cristo, nosso irmão. Glória a Deus, porque quando nós olhamos para Cristo, Jesus Cristo nosso, diga, Jesus Cristo nosso irmão. Eu olho para Cristo, eu não vejo defeito em Cristo. Eu olho para Cristo, eu não vejo mácula em Cristo. Eu olho para Cristo, eu não vejo nada que desabone o viver, o caráter, o comportamento, tudo aquilo que Cristo fez, tudo aquilo que Cristo falou. Cristo é o irmão mais velho e o modelo de excelência perfeito e perfeito para todos nós seguirmos. Agora a grande questão é, você que é um irmão mais novo de Cristo, você quer seguir esse modelo? Você quer olhar para Cristo, não apenas dizendo, eu sei que Ele é o meu irmão. Lembra que eu falei para vocês que saber é diferente de reconhecer. Todos aqui sabem, eu não tenho a menor dúvida, que Cristo é o nosso irmão mais velho, que Ele é o primogênito de Deus, mas agora reconhecer esse modelo, entender e perguntar assim, olha, Cristo, o que é que eu posso fazer nessa situação? Ou perguntar nas Escrituras, lendo os Evangelhos, o que é que meu irmão mais velho faria nessa situação? É porque eu briguei com o Pedrão. Briga de caçula dá isso mesmo, né? Irmãos mais novos, às vezes se estranham. E aí a gente está bicado um para o outro. A gente está se estranhando e fica ali. Aí fica um mês, fica 2 meses. O que deveria acontecer? É chegar para Cristo e perguntar, o que Cristo, o irmão mais velho, faria ou diria num momento como esse? Será que Cristo faria assim, olha, dá um chutão nele, porque foi ele que te provocou? É isso? Torce ele ali, belisca, porque ele não presta mesmo. Eu sei que ele não vale nada. É isso que Cristo faz ou faria? Então nós temos que pensar a respeito do caráter de Cristo. Nós temos que pensar a respeito daquilo que Cristo fez. Eu quero compartilhar com vocês alguns textos. Abram aí o primeiro texto, em Mateus 28. Deixa separado aí, Henrique, só Mateus 28, versículo 10. Mas tem que projetar agora não, viu, Henrique? Mateus 28, versículo 10. Queridos, quantos aqui conhecem a oração do Pai Nosso?
Todos conhecem a oração do Pai Nosso? É uma oração bonita, é muito bonita. Ela é conhecida como uma oração o quê? Universal. E as pessoas ficam orando, reproduzindo e rezando e repetindo a oração do Pai Nosso. Isso às vezes em escolas, em locais dos mais diversos, é uma oração dita universal. E é interessante como essa oração, ela é passada e ela é repetida, e as pessoas dizem que esse Pai, Ele está nos céus. Isso é verdade. Esse estar nos céus não é geográfico, mas essa natureza celestial do próprio Pai, porque Ele está em todos os lugares, sim ou não? O Pai está no céu? O Pai está em cima de uma montanha? Ele está lá no mais profundo abismo? Está no Hades também? Passou até no Hades, está pagando penitência? Não, Ele preenche todas as coisas e está em todos os lugares. Mas a gente repete que Ele está no céu, que o nome dEle tem que ser santificado, venha a nós o Teu reino, e fala sobre o pão, e fala sobre todas as coisas, mas a gente se esquiva do início da oração, que Cristo nos ensina, Pai Nosso. Porque a gente ora todo o resto, a gente se preocupa com todo o resto, a gente está ali repetindo todo o resto, mas possivelmente a parte que a gente fala mais rápido, ou nem pensa, Pai Nosso. E Jesus Cristo é aquele que nos ensina, enquanto o nosso irmão mais velho, o primogênito, que o Pai é nosso. E quando nós olhamos nessa perspectiva de que o Pai é nosso, eu enxergo os irmãos e eu enxergo a Deus. Eu não enxergo apenas uma coisa ou outra, eu enxergo Deus como o Pai de todos e eu enxergo todos como meus irmãos. E a primeira lição que nós temos que aprender então com Jesus Cristo é que Ele, como irmão primogênito, Ele como irmão mais velho, veio quebrar toda parede de separação. Ele veio quebrar toda parede de inimizade. Diga amém. Ele veio quebrar. Não importa se é judeu, não importa se é gentil, não importa quando nasceu, o tempo que nasceu, nada disso importa para Cristo, porque Ele como irmão recebe a todos na sua casa, direciona a todos na sua casa e abençoa a todos na sua casa, porque Ele é o primeiro, Ele é o protagonista, Ele é o primeiro, está fazendo com que todos vejam, Pai meu, Pai Nosso. Coloca para a gente, Henrique, Mateus 28, 10. Esse texto é importante. Aí você pergunta, por que esse texto é importante? Pergunta, por que esse texto é importante? Vocês sabiam que todo início de ciclo, ele é importante, porque você encerra uma fase, e aí você depois inicia outro, e com este início, novos elementos, novas realidades, vêm com esse ciclo novo. Esse texto fala sobre o que? Vocês sabem? Mateus 28. Quem é que sabe? Sobre a ressurreição. Queridos, a ressurreição de Jesus Cristo é importante para a igreja? Me respondam. É importante? Se Cristo não ressuscitou, disse o apóstolo Paulo, é nula, é vã, é sem sentido, é vazia a vossa fé. Por que nós estamos aqui? Porque Cristo ressuscitou. Já parou para pensar que na ressurreição, em momentos ali posteriores da ressurreição, uma das primeiras declarações do Cristo ressurreto de Deus está ali. Então Jesus lhes disse, para as mulheres que estavam ali, Jesus lhes disse, não temais. Isso é importante para a igreja? Isso é importante. Ide
avisar eu não escutei, a minha vista está embaçada, eu não estou conseguindo ler. E de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Mas por que Jesus introduz aqui essa declaração após a sua ressurreição? É para dizer: bata aí no ombro de quem está perto de você, bata aí, pode bater. Não esqueça, diga agora, não esqueça que você é irmão ou irmã. Depende do caso, viu, irmãos? Aí cada um, viu? Não chame o irmão de irmã e a irmã de irmão, não. Não esqueça que você é irmão de Jesus. Um dos elementos fundantes da fé cristã, que é o quê? A ressurreição, ele está impregnado dessa declaração que muito nos interessa e muito nos atrai. A ressurreição, que é a base da fé cristã, a ressurreição, que é a base de todo o trabalhar da nova criação de Deus, é anunciada dizendo assim: olha, ide e diga para os meus irmãos. Nós não podemos esquecer disso, diga amém. Então Jesus, ele quebra a barreira de inimizade. Jesus Cristo, ele quebra a barreira de separação. E o que mais que Jesus Cristo faz? Ele também nos ensina a realizar a vontade do Pai. O Pai tem uma vontade? Nós já sabemos que nós somos filhos do mesmo Pai. Você crê nisso? Diga amém. Agora, os filhos de uma casa, os filhos menores, que imitam esse irmão que é primogênito, esse irmão mais velho, deveriam ter interesse em realizar, em executar, em fazer a vontade do Pai? Sim ou não, pessoal? Então nós temos que entender que existe uma vontade. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, nós iremos ler do versículo 5 até o versículo 9. Hebreus capítulo 10. Eu pensei que a minha Bíblia não tinha Hebreus, mas eu encontrei, também tem aqui. Hebreus 10, do versículo 5 até o versículo 9. Quem achou, diga amém. Por isso, ao entrar no mundo diz, esse que está dizendo é o Filho, é o Cristo. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta, falando para o Pai, não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a minha vontade. Ó Senhor, eu até que vou, mas escute com atenção, porque eu não sou garoto de recado. Eu até vou, mas eu vou fazer o quê? A minha vontade. O que você encontra nas Escrituras? De um primogênito, de um irmão mais velho, perfeito, íntegro, servo de Deus. Irmãos, Jesus Cristo é servo de Deus, dizendo, eu vou fazer a tua vontade. E depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Versículo 9, então acrescentou, e novamente a questão da vontade, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Agora eu estou falando para os irmãos mais novos de Jesus Cristo. Então essa palavra
só é cabível, só é aplicável aos irmãos mais novos de Jesus Cristo. Aqueles que sabem que são irmãos mais novos, aqueles que reconhecem que são irmãos mais novos e aqueles que decidiram imitar a Cristo Jesus. Nós precisamos também fazer a vontade do Pai. O Pai não está preocupado com sacrifícios, o Pai não está preocupado com coisas exteriores, o Pai está preocupado em que a sua vontade seja realizada e atendida. E a pergunta que surge é então, óbvia, qual é a vontade do Pai? Eu me encaminho para mais um texto que eu preciso ler junto com vocês. Abra sua Bíblia em João, capítulo 17, versículo 20. João 17, 20. Quem achou, diga amém. Queridos, Cristo é aquele que rompe com a barreira de inimizade. Cristo, enquanto aquele que nós estamos e devemos imitar, é aquele que também nos convida a fazer a vontade do Pai. E esta vontade está aqui. Versículo 20 de João 17. Além de fazer a vontade, ou a vontade é feita quando nós aprendemos a orar pelos interesses do Pai. Você quer aprender a orar pelos interesses do seu Pai? Amém? 4 pessoas querem, deixa eu ver, 5 pessoas querem. Espero que mais pessoas também queiram aprender a orar pelos interesses do Pai. Versículo 20. Jesus dizendo e orando na oração sumo sacerdotal: não rogo somente por estes, aqueles que estão ali, seus discípulos imediatos, mas também eu rogo por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. A fim que sejam aperfeiçoados na unidade. A perfeição está onde? E fora da unidade não existe perfeição. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Quando é que o mundo conhecerá que Cristo foi enviado pelo Pai e que nós também somos amados e enviados pelo Pai? É na unidade. Versículo 24: Pai, a minha vontade, Pai, a minha vontade é onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Vocês percebem que é uma questão de unidade? Vocês percebem que é uma questão de pertencimento, que é uma questão de identidade e de unidade e de amor, e isto não será possível se nós formos irmãos que estão separados.
que não olham para Cristo como irmão primogênito e mais velho e representante de Deus, e não estão ligando para esse irmão e para essa vontade e para essa oração e para esse interesse, isto não será possível. O grande convite então da mensagem de hoje, dessa manhã, quando você diz Jesus Cristo, nosso irmão, tudo isso precisa ser trazido e incluído. A quebra da separação, a quebra da inimizade, realizar a vontade do Pai e orar pelos interesses do Pai. E para encerrar, queridos, eu quero apresentar um último texto, mais um texto que nós precisamos aprender com Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Nós iremos ler apenas 2 versículos, e os irmãos já podem, do louvor, já se preparar para daqui a pouco subirem, como diz o Alexandre, à tribuna. Amém? Apocalipse capítulo 1, versículos 9 e 13, diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O que João está falando aqui para a gente? Aliás, primeiro para os seus leitores imediatos e depois para nós. Eu, João, irmão de quem? Irmão de quem? Irmão, isso alcança nós. Isso alcança nós em um nível espiritual, irmão vosso e companheiro. Ele é irmão e companheiro só na tribulação. Ele é irmão e companheiro só no reino. Ele é irmão e companheiro só na perseverança. Não, ele é irmão e companheiro na tribulação, no reino, da perseverança e principalmente e primeiramente em Jesus, que torna possível todas as demais coisas serem nossas como irmãos. Eu sou irmão de vocês no reino, na perseverança, na tribulação, porque Jesus é a ponte, porque Jesus é o mediador, porque Jesus é o restaurador, porque Jesus é aquele que nos faz uma aliança com o Pai, a irmandade, a fraternidade em Jesus. E ora, se somos então irmãos de João, se somos irmãos primeiramente nele, no Cristo, nós podemos perseverar, nós podemos estar de fato vivendo uma vida do reino e podemos também comer pão juntos, ser companheiros. Amém? Eu pensava no que o pastor dizia sobre o nosso acampamento. Tem problema não, pastor, se faltar comida nós vamos ser companheiros, vamos comer pão junto, companheiro, ou beber água junto também, está servindo do mesmo jeito, porque somos irmãos. Mas eu não acredito que isso vai acontecer, viu, Alexandre? Eu não acredito. Eu conheço essa igreja, a partir da semana que vem a gente vai ter que colocar um outro quarto ali, outra despensa, porque não vai caber de arroz, de feijão, de macarrão, de óleo, de extrato de tomate. Vai sobrar, e vamos fazer cesta básica ainda, viu, Pedrão? Para entregar para outras pessoas, porque nós somos irmãos, nós somos companheiros, nós estamos juntos, e por estarmos juntos e sermos companheiros, nós temos que aprender a cuidar uns dos outros. Amém, queridos? E onde está esse cuidado? Versículo 13: e no meio dos candelabros, porque João tem uma visão, ele vê o Cristo glorificado, ele vê candelabros, no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Você percebe o que está escrito aqui nesse texto? João vê o quê? 7
candelabros, 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, que representam as igrejas, ou toda a história da igreja. E aí o texto diz, Almir, essa câmera alcança até onde, Almir? Ela alcança um zoom até ali? Alcança? Então me acompanha, Almir. Aí o texto diz o seguinte, Almir, é para dar trabalho mesmo, Almir, porque você é meu irmão. Olha só. Aí o texto diz, preste atenção, olha aqui. O texto diz que tem candelabros, e um que está ali, no canto, do lado de fora, à margem, descansado, relaxado, não estou nem aí. Não, ele está no canto. Onde é que ele está? No meio. Porque quem está aqui, está olhando para os irmãos e Silas, vocês aí. Silas, não vou trazer nada, não vou cooperar com nada, não vou fazer nada, porque eu não tenho obrigação com vocês, eu não preciso de vocês. Silas, mas o texto não diz isso, não tem nenhum Silas no texto. O texto diz que o Cristo ressurreto, o texto diz que o Cristo vitorioso, o texto diz que o Cristo glorioso está passeando no meio das igrejas, cuidando, alimentando, abraçando, regenerando, salvando e transformando os seus irmãos caçulas, os seus irmãos menores. Pastor, mas é Ele. Eu sei que é Ele que está no meio. Mas e você? Quantos irmãos mais novos na igreja você tem? Porque ele é o irmãozão, é o primogênito. Mas será que você pode dizer que outros irmãos são um pouco mais novos do que você? Irmãos que podem contar com o seu abraço, com o seu auxílio, com o seu cuidado, com a sua ajuda, com o seu amor. Isso pode acontecer. Nós aprendemos então, nesse cuidado do Cristo, que está em meio ou no meio das igrejas, que nós também precisamos efetivamente manifestar esse papel e essa experiência e esse comportamento divino. Isso é divino, queridos, isso é extraordinário. Cuidar de um filho de Deus, cuidar de um irmão de Jesus Cristo, é cuidar do próprio Cristo. Amém? E esse é o convite. Então, quando você olha para uma frase como essa, Jesus Cristo, nosso irmão, não é uma declaração vazia, mas é uma declaração repleta de um convite para que nós sejamos imitadores de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia.